A paz do Senhor para todos os meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez ao vivo para mais uma pré-aula da lição bíblica da escola dominical. Temos como comentarista Wagner Gabi. E vamos hoje para a terceira lição, que tem como base missões transculturais no Antigo Testamento. Já falamos a respeito da primeira e da segunda. A primeira, a Grande Comissão, e um enfoque essa palavra etnocêntrico, que é a visão, aquela que vê o mundo com base na sua própria cultura. Quase ninguém vai estar aí usando essa palavra. E trans, no latim, que significa movimento para lá de além, ou através de algo além. Transculturais é transpor a cultura para levar a mensagem do Evangelho. Com base nessas palavras, etnocêntrico também significa o ato de julgar a cultura do outro com base na sua própria crença moral, nas suas leis, costumes e hábitos. Então, essa aí é o significado dessas qualidades aí que vemos. E falemos da Grande Comissão, o que é a Grande Comissão, a ordem de fazer discípulos, também falemos aí os objetivos da Grande Comissão, as missões transculturais, qual é o conceito, a visão transcultural mediante as Escrituras, a Palavra de Deus, as barreiras que encontramos aí em missões transculturais. Uma delas é o idioma, a outra é o alimento, é diferente da alimentação do brasileiro. Os povos, em alguns lugares, seu alimento é totalmente diferente. E podemos ver que essas barreiras, às vezes até religiosa. Mas tudo bem, já comentamos essa lição. A visão global do Evangelho no mundo, a evangelização e o discipulado. Quando se faz discípulo, precisa preparar ele também. Ninguém é enviado de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. E quem envia sempre é a igreja local que envia o seu missionário. Então, lições transculturais, a origem dessas missões, ela vem do próprio Criador, nosso Deus. A natureza missionária de Deus é a natureza no chamado, começando por Abraão. Quando Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação, era numerosa a sua semente. E não só isso, quando ele também falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela para a terra que eu o enviarei. Aí ele já saiu pela fé, no propósito, na obediência de Deus, é onde se dá missão. Não só aí, mas desde o início, quando Adão e Eva pecou, que da semente da mulher
nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Por aí. 2 segundinhos para atender aqui um bebê. Vem aqui, bebê. Vai. Esse bebê hoje está comigo. Vem ver aqui, bebê. Vem ver você. Olha, esse está nos ajudando aqui na pré-aula hoje. Eita, pai. O bebê já chega, já. Ele chegou aprontando. Pronto, bebê, pronto. Ajuda o papai a fazer a live. Aê, papai. Aê, papai. Aê, papai. Muito bem, papai. Muito bem, papai. Papai. Ponto. Senta. Ponto. Agora deixa papai fazer a live, tá? Fica bonitinho. Quer ir brincar? Não? Então, dando sequência à nossa live, a missão com a atividade de Deus. E também aí vamos ter aí um modelo para o missionário. E no segundo tópico da segunda lição, tratemos do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A redenção no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a visão bíblica do caráter transcultural, que é sobre missão. Aí vemos um Deus missionário, a escolha de Israel e a sua missão. Deus escolhe agora a nação de Israel para essa grande missão de levar as nações ao conhecimento de Deus. Aí a escolha depois como Israel, a nação de Israel fracassou. Aí Deus agora levanta por meio de Jesus Cristo a sua igreja para dar sequência agora a essa redenção. E quando se fala de redenção, fala de salvação, fala de vida eterna, de redimir o ser humano dos seus pecados para que sejam apagados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, sangue carmesim. Agora, por essa redenção, sacrifício vicário de Cristo, agora a igreja está incumbida de continuar os propósitos de Deus. Por isso estamos agora na terceira aula e vamos tratar nessa terceira aula, vamos tratar algo importante. Vamos ficar mais presos que, dando sequência aí, missões no Antigo Testamento. Iniciou com Abraão, a família de Abraão. Depois da família de Abraão nasceu, através de Jacó, seus filhos, nasceu as 12 tribos, 10 do norte e 2 de Judá. E a que mais prevaleceu crendo em Deus foi Judá, que continuou mantendo ainda, se guardou mais da idolatria. Então Israel é um povo escolhido. O primeiro tópico, vamos tratar aí que Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Ainda que hoje estamos lá vendo lá essa guerra do Hamas contra Israel, mas isso aí tem outros propósitos que não vamos falar agora. É outros propósitos aí segundo o livro da Revelação. Então, o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Um deles é que para que Deus chamou o povo de Israel. Para quê?
O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus. Mas não agiram assim. Como diz as Escrituras em Isaías 42, o verso 5 ao 7, diz que a cana ferida seria quebrada, se referindo a Israel. E o versículo 5 diz: assim diz o Senhor, Deus que criou os céus e estendeu a forma e formou a terra e tudo que produz, e que dá respiração ao povo que nela está, a vida que andam nela. Eu sou o Senhor e chamei em retidão, e eu os tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para luz dos gentios e para abrir os olhos do cego. Então vê que Deus, com o propósito de Deus, Deus usa agora o profeta para falar que Deus fez aliança com o seu povo, para agora esse povo de Israel ser a luz dos gentios. Quando fala luz dos gentios, está se falando dos gregos e romanos, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere dos que jazem em trevas. Trazer uma mensagem de libertação àqueles que estão cativos, presos pelos príncipes das trevas, pelas hostes do mal, pelos principados, a qual Paulo relata que espíritos malignos que prendem as pessoas pelas hostes do mal. Então vemos aí que o profeta agora Isaías, até o versículo 7, ele disse assim, e o 43:10 fala: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendeis que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor. Então era para Israel trazer a bandeira do Criador, não só escrita nas tábuas do coração, mas também pronunciá-las às nações, levar as nações para crer em um Deus vivo e poderoso. Tudo bem. Aí nós vemos aí que a falha de Israel, como dá aí o sentido, as profecias da restauração, depois Deus continuou. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Deus não deixou a sua meta, mas seus olhos estavam fixados em todas as nações. Só no nosso Brasil temos mais de 22 estados. A América Central e América do Norte, temos também muitos. E quando fala da Europa, aí é variedades de povos e nações. Quando levamos para a Ásia, aí também temos povos com suas crenças, com suas normas, com seus costumes. E precisava agora Israel dar sequência. E aí Deus agora usa, incluindo o dia futuro da qual as nações estarão entre os redimidos. Deus escolheu aí as nações para remir esses povos dos seus erros, das suas falhas, do pecado. Isso é, se arrepender.
que se não se arrepender dos seus erros, das suas práticas malignas, das suas rebeldias, de um povo a qual sempre... Aí o profeta Isaías continua dizendo assim no capítulo 45, que Deus tem sempre uma obra de restauração para o seu povo, tem sempre o melhor. No verso 45:6, ele diz: para que saibais desde o nascente do sol e desde o poente, que forma de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus sempre usou o profeta. Bebê? Deixa eu ver aqui. Vem aqui. Fica aqui, dá essa faca. Olha. Fica quietinho aí, tá, bebê? E Deus usa ainda o profeta messiânico, o profeta Isaías, aí no verso capítulo 49:6, diz assim: diz ele, pouco é que sejais o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. Quando fala restaurar as tribos de Jacó, se referindo aos 12 filhos que Jacó teve, e representando agora aí as 12 nações. Aí vemos que e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para que seres minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada que as nações abominam. Aos servos dos que dominam, aos reis o verão e se levantarão, e os príncipes diante de ti inclinarão por amor do Senhor que é fiel. Então sempre teve mensagem de restauração para o povo de Israel e para os gentios. Aí agora Deus usa o profeta em um tempo bem difícil. Usa agora aí, vamos tratar aí de duas personagens. A viúva de Sarepta e de Jonas, que foi enviado em Nínive para pregar ali a palavra de Deus e trazer o povo a um arrependimento e ter uma restauração de vida. Quando fala da viúva de Sarepta, o profeta Elias, Deus usa agora o profeta Elias. Sarepta é a antiga cidade da Fenícia, localizada ali próximo do sul de Sidom. Mas quando Elias profetizou da grande seca, que haveria a terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre, muito pobrezinha. Ela ia fazer a última refeição que tinha e depois ela morrer, ela e seus filhos, por falta de alimento. Aí Elias chega a ela preparando a última comida que tinha. E já convencida que ela e o seu filho iam morrer. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, você vê que Deus sempre tem... Bebê! Deus sempre tem bênção para os seus. Só. Deus tem sempre bênção. Deus não esquece. O mesmo profeta Isaías disse que pode uma mãe desamparar o filho a qual amamenta, mas eu jamais te desampararei. Eu não sei como eu vejo pessoas que ficam caídas, sem esperança, sem mais... O inimigo das nossas vidas domina a humanidade de uma tal forma que ela fica prostrada sem ter forças para nada. E Deus está sempre pronto, de braços abertos, para te amparar.
Assim como a viúva estava ali crendo que ia morrer, mas ela foi abençoada com um milagre. Hoje o bebê está aqui, a live vai ficar meia focada para dois ângulos pela palavra e... Toma, tchau bebê, a caneta. E nós vemos aí que ela foi abençoada pela botija de azeite. Não faltou azeite para ela com a dívida grande, sem saber como ia fazer. Os credores queriam levar seus filhos de repente, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Deus manda um profeta ali e ele pergunta: o que é que tu tens? Ela falou: só tem uma botija com um pouquinho de azeite. Tem mais botija aí? Não. Então vai e pega com os vizinhos emprestado. O milagre aconteceu. Não faltou azeite para ela. Pôde guardar, vender. Mas agora se depara com Israel passando pelo processo de Deus. A falta de alimento. E a falta de alimento é igual a falta de água. Não ter água e não ter o que comer é a coisa mais triste para o ser humano. Aí o profeta, além disso, ela não tinha filho, essa mulher. Deus dá um filho a ela pela palavra do profeta. Ela, depois que o filho está trabalhando com o pai, o filho teve uma dor de cabeça e entrou em óbito. O profeta chega a ela e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela falou: vai bem. Mas o profeta mal sabia que o menino estava morto. Não é fácil falar que vai tudo bem, passando por um processo difícil, estando às vezes no beco sem saída. Mas aí o profeta ressuscita o menino, ele aumenta a farinha da panela, porque Deus é Deus. Deus não desampara, assim como ele veste os lírios do campo, como disse Jesus e Mateus registrou. E nós? Ele deixaria? Você vê que quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, 40 anos, não envelheceu as vestes e nem os sapatos. Deus é Deus. Se nós pudéssemos confiar mais ainda nesse Deus Todo-Poderoso, as coisas seriam diferentes para nós. Aí a mulher vem e diz assim: nisso, conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca e essa palavra é verdadeira, é verdade essa palavra. Está lá em 1 Reis 17, verso 24. Ela reconheceu que é o homem de Deus. Que hoje vivemos aí nesse século 21, está cheio de gente que é homem de Deus. Mas mostrar que é homem de Deus, segundo as Escrituras, não estou vendo ninguém aí sendo vaso, sendo instrumento nas mãos de Deus para estar fazendo algo em prol do seu próximo. Não estou vendo. Está cheio de gente batendo até no pé. É homem de Deus. Aí eu faço a pergunta: é homem de Deus ou é homem do povo? Que o homem do povo é diferente. Ele quer as suas honrarias, seus privilégios, quer a adoração do povo para si. Aí, o homem do povo, aí,
Mas tá a gente querendo se intitular como homem de Deus, que eu não vejo essa qualidade ainda. Então a missão também de Jonas, o seu livro já é tido como misericórdia. É Deus não dando aquilo que merecia. O povo de Nínive merecia, que era um povo cruel, violento. Era um povo semelhante ao Hamas, que está atacando Israel hoje. Mas Israel precisava abençoar. E através do profeta Jonas, Jonas recebe agora a incumbência, a ordem específica de Nínive, para advertir que aquele povo iria entrar em juízo divino. Jonas fez de tudo para não ir levar a mensagem para aquele povo ruim, a qual hoje nós vivemos também no meio de pessoas rebeldes, pessoas difíceis, que se a gente pudesse, a gente se calaria como Jonas entrou no navio e foi para um outro local, mas não foi levar a mensagem. Só depois do trabalhar de Deus, porque Nínive, além de ser a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Mas Jonas, depois que foi engolido, jogaram ele do navio, foi engolido pela baleia, aí ele vai a Nínive pregar e o povo se arrependeu. Louvado seja Deus por isso. Mas Israel tinha que fazer a sua parte de levar a palavra. Então Deus não deu juízo a Nínive, como ele também não quer nos dias de hoje dar juízo, porque seu filho, ele está intercedendo por cada um de nós para que nós venha se arrepender dos maus caminhos. Temos aí como sinopse: embora Israel tinha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus no mundo. E quando nós vemos também que por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Aí nós vemos aí o amor de Deus ainda, que é grande. O amor de Deus é fora do comum. O amor de Deus, esse amor não é um amor que faz por interesses, mas é amor pela alma. É amor pelas almas que ele deu seu Filho unigênito, a todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou de uma tal maneira fora do comum para nos conceder salvação. Aí vemos agora o amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Não tem um povo sequer esquecido fora do alcance do amor de Deus. A paz do Senhor, meu amado irmão, presbítero Lindinalvo, Deus continue lhe abençoando grandemente. Forte abraço para ti. Então nós vemos aí as profecias da restauração. Deus usou os profetas maiores, profetas menores para falar sobre Israel e sobre o povo gentil e sobre a restauração desse povo. Quer dizer, isso é missão transcultural, povos sendo alcançados, nações, tribos. Aí nós vemos aí a qual as nações estarão entre os redimidos, né? Esse amor foi fortíssimo. E entendemos agora aí um outro ângulo,
que Israel, no plano de Deus, o plano de Deus os planejou desde os tempos do Antigo Testamento, né? Como já dissemos. Aí nós vemos o seguinte: para que Deus chamou o povo de Israel? Deus chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunha. Em que Deus tornou Israel diante de outras nações? Deus tornou Israel uma bênção para as nações, assim como ele profetizou para Abraão, que Abraão seria uma bênção. Assim as nações têm, por meio dessa obra missionária, desse missionário nosso Deus, a forma dele trazer missões, trazer os povos para ser redimido, as quais os dois exemplos bíblicos que foi relatado já, a viúva de Sarepta e a mensagem de Jonas para Nínive, que são as alianças agora. Qual é essas alianças que Deus faz? Deus faz duas alianças: incondicional e condicional. A aliança incondicional é disposição soberana de Deus para estabelecer um contrato incondicional. E a disposição soberana de Deus de estabelecer um contrato incondicional ou declarativa, irrestrita pela sua própria iniciativa. A iniciativa foi de Deus, não teve outro. Os países andam aí lutando aí para manter a paz mundial, mas se Deus não intervir para que essa paz aconteça, vão trabalhar em vão. A aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano. Essa aliança aí, essa aliança que incondicional, nós vamos falar já mais detalhadamente, mas nesse sentido meio planejou Deus para o mundo conhecer seu filho que passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser a testemunha de Deus. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs de outros povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional dos povos. Entretanto, em meio de tudo isso, Israel não deixou de ser a bênção para outras nações. Se Deus não fosse misericordioso, coitado de nós. Coitado de nós. Mas ele sempre tem usado de misericórdia. Então, a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito e conceder a sua própria iniciativa a bênção para aqueles que com ele compactua. A aliança condicional, ela é uma proposta de Deus em que nenhum contrato condicional é mútuo com o ser humano. Aí essa é a aliança. Então, vamos procurar deixar um pouco mais claro. O conceito é definido como: um conceito é um acordo formal, obrigatório ou uma promessa entre duas partes, Deus e Israel, ou Deus e o seu povo escolhido. E como um contrato mais, enquanto o contrato é um acordo legal que envolve termos específicos e requisitos. Já um concerto é um acordo de vida,
Principalmente quando, lá no livro do Pentateuco, em Deuteronômio, Deus usa ali, o escritor, no capítulo 28, 29, fala muito sobre a bênção e a maldição. Aí fica a escolha da pessoa. A morte ou a vida. Aí Deus vem e fala, olha, escolhe a vida, é melhor. Deus sempre quer dar o melhor para o povo. Então, em que as partes se comprometam uma com a outra. O povo, no livro dos Juízes, quando prosperava, esquecia de Deus. Como hoje a humanidade ainda é assim. O povo se chega a Deus, sai do beco sem saída, sai do Egito com quem sai da escravidão, sai das trevas agora para a luz. Quando começa as coisas a ir bem, esquece de Deus. E Deus sempre levantou juízes para resgatar o povo que estava dominado pelas outras nações e tribos. O povo se arrependia e Deus usava de bondade e misericórdia e o acolhia de novo e voltava, ainda que fosse um número pequeno. Mas Deus fazia deles grande diante das nações. Então a aliança com Deus é importante. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. A comunhão que o homem perde com Deus. O ser humano também tinha que pensar bem quando ele perde a comunhão com o seu próximo, com o seu ente querido, com o seu parente, com sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Eles esquecem que precisa restaurar essa aliança. E é necessário. Os filhos, quando não lembram mais dos pais, tem os pais como qualquer, não é dessa forma, meu pai. Não é por aí. Não ouve o que o pai fala, assim como o povo de Israel não ouvia Deus. Mas não espere cair em juízo, não. Hoje você tem tempo para se arrepender. Hoje você tem tempo para pedir perdão, para dar um abraço, para dizer que ama. Mas não dê uma de louco, como a parábola que Jesus fez do homem que o seu celeiro era pequeno, ele precisou construir celeiros maiores e depois disse assim, agora minha alma descansa, come e goza. Aí veio a palavra a ele, louco, e se pedir a tua alma hoje, como que você vai fazer? Não adianta se ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas as legítimas adorações. O homem foi feito para dar adoração a Deus e a Ele a sua glória. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional é mútuo com o ser humano. Aproveita para fazer aliança hoje com teu Deus. Executar punições precisa em caso de não cumprimento. O fio de prata, depois que Deus corta,
e depois que desce a sepultura não tem mais jeito. Não espera isso para a tua vida. Reconcilia-te hoje com teu Criador. Assim, por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que resultou no advento de nosso Senhor Jesus como Salvador e enviado de Deus ao mundo, a qual Paulo, na carta aos Gálatas 4:4, que Deus enviou ele para nos remir e dar continuidade ao nome dele ser glorificado. Que Deus os abençoe e por meio desse relato, a aliança condicional e incondicional na Bíblia se tornaram conhecida a glória de Deus entre as nações, por meio dessas duas alianças, a incondicional e a condicionais. Vamos ter agora missões transculturais no Novo Testamento, para clarear mais o entendimento. E Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que possamos ter uma boa aula presente hoje com os alunos. Sei que vai ter uma forma diferente para juntos ali na unção do Espírito, o corpo de Cristo presente, quando se une